Igreja, bem forte para a glória de Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz de Deus esteja sobre vocês, amém? Vamos ficar de pé para nós, para entrarmos na presença de Deus. Hoje nós vamos cear. Eu espero que vocês tenham se preparado, porque esse é um momento diferente. A ceia é um momento diferente, é um momento de expressão interior, igreja. Mais do que o ato de pegar o pão e o cálice, é necessário o exame do seu quê? O exame do seu coração, amém? Então o apóstolo Paulo, ele fala da dignidade para participar da ceia. Ou seja, termos um senso de responsabilidade na nossa comunhão com Cristo, em que sentido? De estarmos dentro do propósito que causou a morte de Jesus. Amém? O que causou a morte de Jesus foi um único propósito: a remissão dos nossos, o quê? Dos nossos pecados. Glória a Deus. Jesus não morreu por um propósito maior do que tirar o pecado da nossa vida. A obra dele gera esse poder na vida daqueles que creem. Digam glória a Deus. Os que creem, os que receberam Cristo, os que creram em Cristo, foram chamados e receberam poder para serem transformados em filhos de quem? Filhos de Deus, amém? E os filhos de Deus procuram purificar os seus o quê? Os seus corações. Ou seja, resistem à tentação do pecado e procuram se livrar do pecado. São aqueles que se arrependem e confessam os seus pecados e recebem o perdão de Deus. Amém? E isso tudo é consequência de quê? Da fé em Jesus. Eu confesso o meu pecado, eu me arrependo porque eu tenho fé em quem? Eu tenho fé em Cristo. E por essa fé em Cristo você vai poder participar da ceia, porque você é filho de Deus, amém? Só vão participar da ceia os filhos de Deus. E pastor, e quem diz quem é filho de Deus? A sua fé. A sua fé em Jesus. Se você recebeu a salvação que Ele realizou na cruz do Calvário, te salvando dos seus pecados, se você recebe Jesus como Salvador da sua vida, vindo da parte de Deus, confessando que Ele morreu de fato pelos seus pecados e ressuscitou no terceiro dia, se você crê nisso, você é filho de Deus. Amém? E se você crê nisso, você faz a vontade de Jesus. E qual é a vontade principal de Jesus? Eliminar a maldade do nosso coração. Não tem outra religião. E ele coloca como ponto principal dessa libertação, o maior sinal é o amor. O maior sinal, o que elimina o mal de verdade, somente quando existe o amor. Não é por religião, não é por regra, não é por mandamento obrigatório, mas tudo tem que ser feito por amor. Por amor você vai amar a Deus e você vai amar a quem? Amar a Deus e a quem? E o próximo. E se você amar o próximo, você não vai praticar a maldade. Glória a Deus. Na verdade, o amor é o cumprimento de toda a lei. Isso está escrito na palavra do Senhor. Então peçam a Deus uma medida de amor no coração de vocês. Feche os olhos. Peçam a Deus uma medida do coração de vocês e peçam perdão também. Se tem alguém com pendência, eu creio que todos nós temos uma pendência para confessar e para
para nos arrependermos. Feche seus olhos e começa a refletir. Pode sentar, igreja, pode sentar. Façam essa meditação sentados, com bastante concentração. Não conversem, não olhem para o lado, mas feche os olhos e curve a sua cabeça, somente refletindo sobre a sua vida em relação a Cristo. E eu vou orar por vocês. Eu vou pedir a Deus que abra o entendimento de vocês pelo Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor disse na tua palavra que nós teríamos um Consolador. E o Consolador, ele dirige esse culto. O Consolador, ele ordena o nosso comportamento. Ele ordena porque nós cedemos, Senhor. Ele ordena porque nós concordamos com o Senhor através do mensageiro e da mensagem que é Jesus Cristo. Nós confessamos Jesus como nosso Senhor. A palavra dita por Ele, o Evangelho, as boas novas para a nossa salvação, ou as boas novas da salvação, elas entraram no nosso coração. E nós, meu Deus, precisamos compreender com profundidade a caridade que o Senhor teve por nós, a caridade que o Senhor realizou por nós, nos chamando e promovendo essa libertação dos nossos pecados. Pessoas que estavam condenadas, pessoas que estavam, meu Deus, para a destruição como nós, condenados, mortos espiritualmente, porque estávamos separados do Senhor, mortos espiritualmente porque estávamos em ofensas e pecados deliberados, conscientes, pecávamos conscientemente, tínhamos prazer em dirigir as nossas vidas, éramos egocêntricos, éramos egoístas, meu Deus, orgulhosos, obstinados, determinávamos o que era bom e o que era mal para a nossa vida, não queríamos dar ouvidos a um Deus, mas o Senhor se revelou para nós. Toda a igreja diga glória a Deus. Toda a igreja diga: meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor se revelou para mim por intermédio de Jesus. Jesus apareceu na minha vida pela mensagem da salvação, e te agradecemos, porque também nós dizemos sim. Isso, nós dizemos sim para o chamado de Deus. Você disse sim para o chamado de Deus. Eu disse sim para o chamado de Deus. Então agora é preciso purificar o coração, é preciso se libertar daquilo que é contrário à vontade de Deus. Então nessa hora nós oramos, Pai, pedindo que essa salvação opere essa purificação, essa santidade que nós necessitamos para morar com o Senhor definitivamente. Nós queremos que o Teu reino realmente esteja operando em nossos corações, porque Jesus Cristo conduz a nossa vida. Toda a igreja diga glória a Deus. Jesus Cristo conduz a vida desse povo, meu Deus. Jesus Cristo conduz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Não somos nós quem vivemos, mas Cristo viva em nós. A nossa mente seja a mente de Cristo, e os pecados sejam confessados com sinceridade, e o Senhor, que é fiel para cumprir a Tua palavra, perdoe os nossos pecados. Cada um aqui, meu Pai, concentrado, cada um aqui pedindo perdão, e o Senhor venha com a misericórdia, com a compaixão,
para nos libertar de todas as consequências, de todos os sofrimentos, todas as dores. Conserta, meu Deus, o coração dessa pessoa, a mente dessa pessoa que está atribulada. Satanás tem promovido obras de destruição na vida do teu povo, obras de morte. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então tenha misericórdia de nós, porque nós reconhecemos o quanto, meu Deus, o quanto nós necessitamos dessa poderosa salvação. Sem o Senhor nós não somos nada. Então vai operando o teu poder aqui neste lugar, vai operando o teu poder em nossos corações. Opera essa regeneração, Espírito Santo, porque não depende somente da nossa vontade. A nossa declaração de concordância com os termos desse evangelho, meu Deus, é fundamental. Mas se o Senhor não for conosco, de nada valerá, porque Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, meu Pai, cada um aqui, cada ramo, como Ele nos classificou naquela parábola da videira, cada ramo esteja ligado à videira verdadeira, cada ramo esteja enxertado em Cristo, cada vida aqui esteja ligada em Jesus Cristo. Feche os olhos. E o Senhor, meu Deus, libera a graça, libera o poder, meu Deus, libera o poder para que essa pessoa seja transformada, para que essa pessoa tenha uma consciência boa com Deus. Liberta o teu povo, meu Deus, liberta o teu povo do domínio do pecado, meu Pai, porque este é o Evangelho. O Evangelho, ele ataca o pecado para vivificar o pecador e libertá-lo das consequências do pecado. O Evangelho promove uma transformação interior. O mal se transforma em bem. Aquele que não perdoava, ele passa a perdoar. A mãe que não perdoava a filha, ela passa a perdoar sua filha, ela passa a perdoar o seu filho. A mulher que não perdoava o marido, ela passa a perdoar, meu Deus. As pessoas que tínhamos contendas, meu Pai, nós tiramos do nosso coração as mágoas e os ressentimentos, porque é necessário um coração limpo para ter comunhão com Deus. É necessário uma purificação interior para ter comunhão com Deus. É necessário essa circuncisão do coração, como era na carne, meu Pai. O simbolismo da circuncisão era para purificar, e a circuncisão agora, ela é no coração, meu Deus. Então nós te pedimos, ó Pai, muda o coração, retira o coração duro, retira o coração desobediente e coloca um coração de carne, um coração sensível para obedecer, para se apegar a Cristo. Vai operando, Espírito Santo, vai operando em nome de Jesus, e nós sejamos transformados à imagem e semelhança do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Sejamos transformados em filhos de Deus, porque recebemos Jesus e cremos na palavra dele. E esse ato de receber e crer seja constante, seja um termo indeterminado, meu Deus, de uma vez para sempre, uma atitude para a vida inteira, um ato contínuo, um ato definido de fé, crer em Jesus de todo o coração. Toda a igreja diga: eu creio em Jesus de todo o coração, para obedecer a palavra do Senhor e perseverar nessa palavra, e eu serei abençoado. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, cante com fé, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações.
Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra. Cante, igreja. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. A igreja. Bendito serei na terra. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Sim, meu Deus, que todos nós possamos ter essa capacidade dada pelo Espírito Santo de obedecer, porque o homem, meu Pai, naturalmente ele não tem condições de obedecer. O homem não tem justificação própria. Ele é inocentado quando ele crê e pratica a palavra. Quando ele crê nessa maravilha da mensagem da salvação. Quando ele entende o amor grandioso, a grande caridade de Deus, ele consegue, meu Pai, ficar constrangido, ele se prende, mas esse amor tem que tocar profundamente no nosso coração. E eu te peço, meu Deus, que a igreja tenha percepção desse amor de Cristo, que cada membro da igreja hoje entenda de uma vez por todas o quanto Cristo nos amou. Ele nos amou de tal maneira, como Deus, como Senhor do céu e da terra, enviou o Filho unigênito, o único Filho igual a Ele, o único Filho, um Filho gerado, meu Deus, pelo Espírito Santo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse Filho que antes era o Verbo, esse Filho antes que
criou todas as coisas com o Pai e com o Espírito Santo. Ele se tornou carne, nasceu de uma mulher, mas sem pecado, meu Deus. Não cometeu pecado porque foi concebido pelo Espírito Santo, mas se fez carne e resistiu ao pecado pela superioridade, pelo nível espiritual, o mesmo nível espiritual que está à disposição da igreja. A igreja tem essa disposição do Espírito Santo para vencer o pecado, para não ser mais escrava do pecado. Uma medida desse Espírito nós recebemos, porque o Senhor providenciou isso. O Senhor ungiu os filhos de Deus para que sejam regenerados. Então opera essa regeneração aqui, meu Pai. Os pecados horrendos, esses pecados terríveis que nós temos praticado, que nós estamos dispostos a praticar, pecados ocultos, nós pedimos ao Senhor nessa hora, pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado, que nós vamos nos alimentar dele nessa ordenança da Santa Ceia. Mas esse Cristo é puro, e nós precisamos também de um coração puro, de um coração submisso. Produza isso aqui na igreja, meu Pai, e opera o convencimento do pecado pelo Espírito Santo, porque tudo isso está na palavra de Deus. Então, meu Deus, a palavra, ela se realize, ela seja consumada, e a nossa igreja seja unificada, a nossa igreja seja unida também no vínculo do amor e da paz. O corpo seja, meu Pai, consistente. Trata do corpo, não haja diferenças entre nós, não haja contendas entre os membros da igreja. Eu te peço, meu Deus, que se alguém precisa pedir perdão a alguém aqui, que tome essa iniciativa antes de tomar o pão e o cálice. Os que estiverem com diferenças, eles realmente se aproximem uns dos outros e peçam perdão. Se houver alguém aqui nessa condição e tem consciência de que há diferença com alguém aqui dentro, peça perdão. Ninguém vai precisar perceber essa atitude, mas você vai ter a oportunidade de pedir perdão. Então, meu Deus, nessa hora, purifica o corpo da igreja, por individual, porque nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, porque reconhecemos com tristeza que somos filhos de Deus e não podemos viver nesse pecado, e esse pecado precisa ser confessado como foi confessado, e essa pessoa larga, essa pessoa confessa com disposição para largar. Dê força a essa pessoa, meu Deus, dê força a esse homem, dê força a essa mulher. Eu peço a capacidade de resistir, como o Senhor disse na tua palavra. Não há tentação maior do que a capacidade de resistir, e essa capacidade vem de Deus. Então a igreja seja abençoada com poder de resistência contra toda proposta pecaminosa. Pelo sangue de Jesus, as obras do diabo sejam destruídas, como eu creio que foram destruídas de uma vez por todas na cruz do Calvário. Satanás não tenha direito sobre essa alma, Satanás não tenha direito sobre a vida dessa pessoa, ele não encontre legalidade, porque o Senhor, meu Deus, apagou as nossas transgressões e nos purificou pelo sangue de Jesus. E a igreja vai perseverar nessa fé. Nós vamos crer de forma ativa. Nós vamos, meu Pai, fazer a vontade de Deus, porque o Senhor disse que os que creram foram transformados em filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Toda a igreja diga: eu creio que eu sou filho de Deus, porque o Senhor me ungiu,
me selou como propriedade dele, e agora eu busco purificar o meu coração pela fé em seguir a Jesus, negar o meu eu, negar a minha vontade, os meus desejos, os meus pensamentos, e não praticar o mal diante de Deus. Isso, se comprometa nessa fé de não praticar o mal diante de Deus. E se comprometa hoje, com bastante determinação. Peça força a quem está sofrendo ataques terríveis do diabo. Peça força a Deus. Peça força ao Senhor para te dar capacidade de resistência, para te dar capacidade de reprovar a proposta e não ceder. Satanás tem feito propostas, mas você vai perseverar em nome de Jesus, porque você é filho de Deus. O Senhor livremente te concedeu essa filiação. O Senhor te concedeu essa adoção. Ele te adotou como filho, através da sua fé em Jesus, que morreu pelos seus pecados. Então você vai lutar também. O mesmo combate de Jesus é o mesmo combate da igreja. O mal não vai prevalecer. Digam glória a Deus. Ele não vai prevalecer, porque Jesus destruiu as obras do diabo. As correntes do pecado foram quebradas, igreja. Não por você, mas pela obra de Deus. Você agora precisa lutar. Você agora precisa resistir na fé. Resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Santifique-se. Santifique-se pela palavra do Senhor. Isso está escrito na Bíblia. Santifica-os na palavra, na verdade. A tua palavra é a verdade, Pai. E o nosso futuro será melhor. Nós vamos ser semelhantes a Deus, porque queremos a imagem e semelhança de Deus. Digam glória a Deus. Digam amém. Uma salva de palmas para Jesus. Bem forte. Bem forte, igreja. Digam amém. Mais uma vez, boa noite. Abram a Bíblia de vocês em 1 João 3. Rapidinho, para a gente meditar numa palavra aqui, para ilustrar a cerimônia com a palavra de Deus, e depois nós vamos para a cerimônia, amém? 1 João capítulo 3. João capítulo 3, quem achou, diga amém. 1 João, hein? Lá no final da Bíblia, hein? É nas epístolas, não é o Evangelho de João, não. 1 João, lá no final. Depois das epístolas de Pedro, Tiago, depois vem Pedro e depois João. Hebreus, Tiago, Pedro e João, amém? Todos encontraram? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Quem achou, quem não achou, procure concentrado aí. Senhor nosso Deus, eu peço que o Senhor ilumine a igreja pelo esclarecimento da palavra, por uma revelação do céu. A igreja entenda espiritualmente, a igreja receba a sabedoria espiritual do Senhor para estabelecer o caminho. E o caminho é Jesus. E Jesus é a palavra. E a palavra transforma, a palavra lava o nosso coração. A igreja seja purificada, Senhor, pela palavra. Eu te peço, abençoa o teu povo.
Satanás não tenha legalidade sobre nenhuma alma aqui, como eu sei que ele não tem. Mas se alguém está, meu Pai, vacilante nessa filiação, se alguém tem dúvida de que é filho de Deus, eu repreendo o diabo, eu repreendo esse pensamento dobre, e essa pessoa se firme no Senhor e na obra da salvação do teu Filho amado. Essa pessoa saiba que ela foi salva por Jesus, ela não tenha dúvida, por mais que o diabo acuse, essa pessoa saiba que o pecado que ela cometeu, ela tem como se arrepender, porque o Espírito do Senhor opera esse arrependimento. Basta que essa pessoa decida, basta que essa pessoa aceite Cristo, basta que essa pessoa peça socorro ao Senhor Jesus, basta que essa pessoa creia que Ele salva, creia que Ele cura. Se tiver alguém doente aqui no nosso meio também, Senhor, uma doença incurável, pode ter alguém aqui com uma doença incurável para a medicina, mas essa pessoa saiba que ela já recebeu a salvação por completo. Não há condenação de doença, não há condenação, meu Deus, de problema, de aflição, de crise do mundo. Não há, meu Pai, prisão que possa prender um adorador do Senhor. Cadeias sejam quebradas, sofrimentos, dores, preocupações. Eu oro para que essa igreja seja envolvida pela virtude do Espírito Santo. A virtude do Altíssimo envolva a igreja para transformar, principalmente de dentro para fora. Transforma o coração, mas livra também o corpo da enfermidade. Livra essa pessoa também das necessidades materiais, suprindo-as, Senhor. Mas não estejamos preocupados por nada, mas venhamos a buscar o reino de Deus e a justiça, que é a honestidade no coração, a honestidade de conduta, as boas obras. Conceda o Espírito para que essa pessoa tenha boas obras, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, e abençoe essa igreja na autoridade que o Senhor me concedeu. Todos digam amém. Irmãos, 1 João capítulo 3 fala dos filhos de Deus. Preste atenção, nós somos filhos de Deus. Olha para mim aqui. Nós somos filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus. Por quê, pastor? Porque vocês creem em Jesus como Senhor e o quê? E Salvador. Deus decidiu livremente adotar vocês. Digam glória a Deus. Deus, Ele decidiu livremente, amém? Mesmo nós não tendo mérito nenhum, ninguém aqui merecia, mas Deus decidiu. Eu vou pegar esse miserável, pastor Luiz Fernando, e vou adotá-lo como filho. Foi isso que Ele fez. Eu vou pegar esse perdido e vou adotá-lo como filho. É como você pega uma pessoa que ninguém quer. Glória a Deus. Só que Deus, Ele te quer. Deus, Ele te quer. Ninguém te quer. Ninguém pode estar te tolerando. Ninguém está te aguentando. Você está sendo rejeitado, mas saiba de uma coisa: Deus quer você como filha, como filho dele. Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer te dar vida.
Digam glória a Deus. Pastor, Deus, Ele quer me dar vida. Ele é gracioso. Ele é piedoso. Mas muitos não receberam Jesus. A palavra de Deus diz que para os quais Ele veio, não o receberam. Não aceitaram a proposta do amor. Porque Jesus, Ele veio com a proposta do amor, irmãos. Adotar pecadores é um ato de amor incondicional. Adotar maldosos, praticantes do mal, para transformar, para reeducar, para colocar o Espírito dele dentro de nós, isso não é qualquer um que faz. Ninguém quer adotar. Amém? Dificilmente você vê alguém falar assim, eu vou adotar um perdido. Eu vou lá no orfanato, eu vou na casa de recuperação e vou adotar um perdido. Ninguém quer. Porque isso é um ato de quê? De grande o quê? Grande amor. Isso demonstra um desenvolvimento muito grande, espiritual, nesse dom chamado amor. Digam glória a Deus. E a igreja tem que entender isso para quê? Para poder se agarrar a Jesus. Você tem que entender isso, pastor. Um homem miserável, desgraçado como o senhor, foi trazido para servir a quem? Para servir a Deus. É isso mesmo. Eu fui chamado para servir a Deus e ainda recebi o título de filho. E fui adotado. Mas por quê? Isso aí já vai depender da minha resposta. Vai depender do meu sim para Jesus. Essa adoção, ela tem um requisito. Deus oferece, mas você tem que dizer o quê? Você tem que dizer sim para Jesus. Toda a igreja diga assim, eu digo sim para Jesus Cristo. Eu vou receber Jesus como meu Senhor, porque agora Ele vai ordenar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas vontades e as obras que eu realizar será pela influência do Espírito de Jesus. Digam amém. E Jesus será e é o meu Salvador, porque Ele morreu na cruz, levando os meus pecados e me salvando das maldições, das consequências do pecado. Por isso, eu agradeço a Deus de todo o coração e passo a ser um seguidor de Jesus por toda a minha vida, para perseverar até o fim desta vida. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Por isso que você respondeu a Jesus sim, pastor. Eu disse sim para Jesus. Deus me chamou porque Ele me amou, porque Ele amou o mundo. Mas os que receberam Cristo, os que creram e continuam crendo e continuam recebendo. Porque tem muita gente que começou e parou no meio do caminho. Tem muita gente que recuou. Só que o chamado continua. Digam glória a Deus. O chamado continua, o amor de Deus não diminuiu. Jesus não parou. Jesus continua querendo te salvar. Jesus continua querendo, Ele continua, a cruz, a obra da cruz, ela está consumada. Você pode invocar a obra da cruz,
desde que você creia em Jesus Cristo. Você pode invocar a obra que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu todos os demônios, Satanás, a legião do inferno inteira. Você pode invocar o poderoso sangue que verteu, que foi o preço alto pago pela alma, pelo espírito e pelo corpo de vocês. Por uma atitude de fé. Pastor, essa é uma atitude de fé constante. E eu vou buscar esse esforço de purificação pessoal. Que tem que haver, igreja, nós temos que ceder ao propósito de Jesus. Pastor, mas a Bíblia fala que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Sim, mas a graça, ela requer uma disposição sua. Então não adianta dizer, eu não estou aguentando. Não, você vai aguentar porque você é filho de Deus. Você vai resistir aos maus pensamentos, você vai resistir à emoção fraca, você vai resistir. Você vai resistir ao desejo do pecado, ele vem, mas você é filho de Deus, resista em nome de Jesus. Ou você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos aqui aceitaram, amém? Eu tenho que aceitar Jesus. A nossa relação com Deus, ela está pautada no amor. E o apóstolo João, dentre os apóstolos, foi um que categoricamente reconheceu o amor de Deus. A sensibilidade de João não era igual à ousadia de Pedro. Vocês estão entendendo, amém? Pedro era ousado, mas João era o quê? Sensível. Se vocês pararem para ver a relação de Pedro com Jesus, quando Jesus disse assim, olha, tem um no meio de vocês que vai me trair, João vai e deita no peito de Jesus e pergunta, quem é o traidor? Glória a Deus. Jesus sabia que João era sensível, que João sabia o que era amar. João foi um dos discípulos, igreja, que não fugiu, não espalhou. Ele estava aos pés da cruz, quando Jesus estava lá crucificado, ainda conversando. Ele chega para João e diz, primeiro ele fala para Maria, Maria, aí está o seu filho. João, aí está sua mãe. Ou seja, cuide dela para mim. Eu estou levantando você como cuidador da minha mãe, estou te entregando a minha mãe para você cuidar dela, e a mãe, ele falou, você cuida de João como filho. Veja a responsabilidade, mas ao mesmo tempo que Jesus viu no coração de João, para que João fosse cuidador da mãe dele. Você daria sua mãe para uma pessoa insensível cuidar? Você daria sua mãe para uma pessoa violenta cuidar? Eu tenho certeza que não. Você ia procurar a melhor, o quê? A melhor pessoa. Jesus poderia ter dado a mãe dele para outros cuidarem, tinham 12. Mas um era o traidor. Pedro negou, o outro duvidou, outros fugiram. Mas João não, João estava ali aos pés da cruz. Amém? João estava aos pés da cruz. João era o discípulo que Jesus amava. Por que Jesus amava? Jesus amava, ele mesmo disse isso, por quê? Porque ele conhecia o amor de quem? De Jesus. Vocês estão entendendo, amém? Não porque ele se achava preferido, mas ele sabia o quanto Jesus o amava. Jesus ama vocês também, mas às vezes vocês não sabem o quanto ele ama vocês. Mas João sabia o quanto Jesus o amava, por isso que ele diz, João, o discípulo a quem Jesus o quê? Amava.
a quem Jesus amou. Você também pode dizer, você fala o seu nome e diz: a serva, o filho, a filha, a quem Jesus ama. Digam glória a Deus. Mas será que você tem fé para isso? João teve fé. João teve fé e sensibilidade, porque amor, só quem tem sensibilidade que pode perceber. Glória a Deus. E ele chega e diz assim no versículo 1: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai. Ele chama a atenção: vejam a grandeza do amor que Deus tem nos concedido. Isso é o Evangelho, irmãos. Ah, pastor, eu queria que o senhor falasse de prosperidade. Mas prosperidade maior do que essa aqui não existe, irmão. Deus te amando, Deus morrendo por você, Deus dando a vida por você, Deus te chamando de filho, Deus te concedendo o Espírito Santo para te transformar em filho. Amém? Vede quão grande caridade. João percebeu, a caridade de Deus é muito o quê? Muito grande. O amor de Deus, meu filho, é muito grande por você. Digam glória a Deus. Pastor, o amor de Deus é muito grande por mim. João exorta a igreja, João chama a atenção da igreja para perceber o quão grande é o amor de Deus. Amém? Aí ele diz assim, aí ele explica por quê? Que fôssemos chamados o quê? Filhos de Deus. Ou seja, nos tornamos filhos de Deus, como Jesus é o quê? Como Jesus é o quê? Filho de Deus. Você se tornou semelhante a quem? A Cristo. Nesse processo de regeneração, igreja, Deus quer te transformar à imagem e semelhança de quem? A imagem e semelhança de Jesus. Sim ou não? Igreja muda. Vocês estão com algum problema? Ou não estão prestando atenção? Se liga, hein, gente. Deus, Ele quer transformar você à imagem e semelhança de quem? De Jesus Cristo. Está escrito isso. Romanos 8, 29. Deus quer transformar você à imagem e semelhança de Jesus, nesse processo de regeneração. Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados. Isso é fundamento de fé. Pastor, a morte de Jesus, principal, libertação do mal do coração, libertação do mal da mente, e para mostrar principalmente o quanto Ele nos ama e o quanto também nós deveremos amar as pessoas. Digam glória a Deus. Pastor, eu vou fazer como Jesus. E nesse processo, igreja, há uma purificação pessoal. E nós temos que nos motivar nessa purificação. Mesmo que você sinta que não é fiel, poxa, eu não estou sendo fiel. Mas você creia nisso. Jesus me purificou dos meus pecados. Diga glória a Deus. Jesus está me purificando. Mantenha um relacionamento saudável com Cristo. Deus te escolheu para ser filho. Mantenha um relacionamento com Deus. Busque a vontade do Senhor, porque tem um grande propósito. Tem uma maravilha ainda para acontecer. Isso ainda não é tudo. Coisas maravilhosas estão por vir. Digam glória a Deus. Tem um futuro melhor ainda. E qual foi esse amor, pastor? Repetindo, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. A Bíblia diz que o mundo, ele se aborrece de nós. Jesus diz que se o mundo se aborrece de nós, é primeiro que Ele também aborreceu o mundo.
O mundo não amou Cristo, irmãos. Nós não fazemos parte de quê? Do mundo. E ele diz que tem um futuro melhor ainda. Olha o que ele fala. Amados, agora somos filhos de quem? De Deus, e ainda não é manifesto que havemos de quê? De ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o quê? O veremos, seremos semelhantes a ele, ou seja, a Bíblia está dizendo que nós vamos ser transformados, que nós vamos ser semelhança de Deus em Cristo Jesus. Mas eu quero lembrar duas criações de Deus que queriam ser semelhantes a Deus, mas de uma forma errada. Eva e Satanás. Amém? Quando Satanás conseguiu envolver Eva na mentira, ele disse assim: olha, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. E o diabo também o que ele queria na semelhança de Deus, o poder. Eva queria conhecer o bem e o quê? E o mal. Eva queria determinar para ela queria saber o que era bom e o que era o quê? Só que quem tem que saber o que é bom para você e o que é mal para você é quem? É Deus. Vocês estão entendendo, amém? O que Eva queria, pastor? Orgulho. Decidir a própria vida. Eva, no momento do engano do diabo, o diabo colocou na cabeça dela que ela poderia decidir sua própria. Esse é o problema de muitos. Olha para mim, por favor. Muitos aqui, muitos que estão na igreja, estão querendo decidir a sua própria o quê? Foi agora há pouco eu aconselhando uma irmã lá. Deixa Deus conduzir a sua vida. Ah, não, pastor, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo, porque eu queria aquilo outro. Mas peraí, irmã, o que você está querendo confrontar? Você está numa vida normal, seu marido está bem colocado, seu marido está abençoado, seu filho está com saúde, a senhora está com saúde, a senhora está falando que a senhora queria outra coisa. Só que todo o curso da sua vida está abençoado. E eu digo que essa bênção vem da onde? Mas ela queria mudança. Deus fala para você fazer uma coisa e você quer fazer o quê? Você quer fazer outra. Eva debatendo com o diabo convence a ela que ela poderia comer o fruto, porque esse fruto iria abrir os olhos dela, ela seria como Deus, sabedora do bem e do, mas não queria a purificação de coração, não queria a natureza de Deus dentro dela, como deveria ser. Ela desfez da sabedoria de Deus, ela se desfez da autoridade de Deus na vida dela, e ela permitiu que o diabo entrasse. Só que Jesus agora quer tirar você das garras do diabo, Jesus quer tirar você do orgulho de escolher o que é bom e o que é mal para você, e Ele quer trazer você de volta para Deus. E foi isso que Ele fez na obra da cruz, meu filho. Jesus trouxe a igreja, Ele trouxe a igreja aos pés do Senhor. Ele trouxe uma igreja remida, liberta do engano do diabo, liberta das obras do diabo. Jesus se manifestou, mais na frente vocês vão ler isso, não vai dar tempo, para destruir as obras do diabo. Jesus destrói o pecado, Jesus destrói também o proponente do pecado, que é Satanás. Mas desde que você creia e receba Jesus como Senhor primeiro e depois como Salvador da sua vida. Amém? Você tem que receber Jesus. Satanás não queria ser imagem e semelhança de Deus. Satanás não queria estar com Deus, de acordo com Deus, mas ele queria o poder de Deus. Quando ele falou em ser semelhante a Deus, era o poder de Deus que ele estava almejando. E Deus já de uma vez por todas baniu Satanás.
e ele levou a terça parte dos anjos do céu, que são os demônios que atormentam a humanidade hoje. Glória a Deus. Mas a humanidade também foi excluída do jardim. Pelo pecado original de Adão e Eva, nossos pais foram excluídos do paraíso. Amém? Um paraíso ordenado por Deus, onde tudo era perfeito. Não havia dor. Tinha a árvore da vida para curar todo tipo de enfermidade. Tinha a árvore da vida para dar vida. Vida interminável. Na hora do pecado, o que é que Deus fez? Colocou os anjos para vigiar o quê? Rapaz. Os anjos vigiavam o que, igreja? Não sabe não, né? A árvore da vida. Para que eles não fossem lá e apanhassem da árvore da vida. Amém? E eles foram expulsos da onde? Do jardim do Éden. Amém? Que representa o que, pastor? O reino de quem? O reino de Deus. O reino de Deus que vai ser restaurado. O reino de Deus que está prometido para a igreja. Está prometido o reino de Deus para a igreja. Mas para quem, pastor? Para os filhos. Atentem bem para essa palavra, os filhos. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então sejam semelhantes de que forma? Desejando ser semelhante a Deus em amor aos outros, amor ao próximo. Não em poder, não em salário alto, como a igreja tem pregado a prosperidade. Eles querem um Cristo provedor, mas não querem um Cristo que transforme os seus corações. A igreja prega um Cristo provedor de bens materiais, mas não prega um Cristo que transforma corações, que purifica corações, que deseja te libertar daquilo que realmente condena a sua alma a perecer no inferno. Glória a Deus. Pastor, eu quero ser semelhante a Deus em amor aos outros, em serviço abnegado, ou seja, renúncia aos meus próprios desejos, às minhas próprias vontades. Eu quero ser semelhante a Deus com pureza de pensamento e justiça, honestidade nas minhas ações. É isso que Deus precisa. É essa disposição que Deus está procurando incutir nos membros da igreja dos filhos. Essa igreja aqui é a igreja dos filhos. Deus quer incutir uma disposição para que vocês se purifiquem de todo mal. E tem que existir uma participação nossa. Isso não é uma obra somente de Deus, pastor, salvo pela graça de uma vez por todas, pronto e acabou. Não. A graça requer disposição de obediência. A graça requer disposição de cumprimento da palavra de Deus, mas por quê? Não por obrigação mais, mas por um entendimento espiritual, por uma boa consciência. Porque você vai pensar assim, não, isso aqui para mim é o melhor. O melhor está por vir, eu vou ser semelhante a Jesus. Eu vou ter sustentação própria. Eu não vou depender de mais ninguém, de mais nada. A minha vida será a vida de Deus, uma vida de qualidade, diga glória a Deus. Uma vida eterna. Amém? Uma qualidade de pensamento, de sentimento muito superior, porque o próprio Deus disse, meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, meus sentimentos são mais altos do que os vossos sentimentos. Não vai haver mais emoção fraca no homem. Não vai haver mais um sentimento de fraqueza, porque você vai ter a vida de Deus. Não vai haver mais engano, não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, lamentação, porque você vai estar remido. Corpo remido, espírito remido, alma remida.
Amém? A redenção vai alcançar toda a sua existência. Diga glória a Deus. Pastor, então quer dizer que eu vou ter serviço abnegado através de renúncia dos meus desejos, pureza do meu pensamento e justiça no meu comportamento, amor aos outros. É isso. São as coisas principais que você precisa. Saber que o amor é mais importante do que o poder. A igreja tem pregado o poder. A igreja tem pregado, Jó é rico, o pai é rico, você também tem que ser rico. Não é isso que a igreja prega? É isso que você ouve. Ele é o dono do ouro e da prata, e você também é filho do dono do ouro e da prata, então você tem que ter ouro e prata. E eu estou vendo que a maioria não tem ouro nem prata. E vive na emoção do engano. Mas o mais importante é o quê? O ar. O mais importante é o quê? O amor. O amor é mais importante, não o poder, igreja. O amor é mais importante porque ele promove o bem de todos. Por que o amor é mais importante, pastor? Porque Deus quer promover o bem de todos, o bem comum. Quem ama ajuda. Quem ama divide. Quem ama se preocupa com o sofrimento alheio. Diga glória a Deus. E com isso a miséria ela tem que o quê? Ela tem que acabar. Se o mundo inteiro amasse, a miséria seria aniquilada. Não haveria ninguém passando fome. Se não houvesse corrupção de políticos, nosso país seria o celeiro do mundo, porque temos área para isso. Mas o que acontece? A política corrupta, os ladrões, o pecado, a força do pecado tem imperado, mas Jesus chama a igreja a um arrependimento, Jesus chama a igreja a se render para Deus e amar o próximo. Pastor, mas isso aí é uma utopia, algo irrealizável. Não, irmão, esse é o pensamento do mundo. Nós temos que acreditar, nós temos que procurar viver essa fé. Digam glória a Deus. Nós temos que viver para o bem de todos. E Jesus está mostrando como que Deus é. Deus, ele quer o bem de todos. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele quer que todos sejam semelhantes a Jesus, ou seja, que amem como ele amou, que se preocupem com o próximo. E ele diz assim: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si. Ou seja, é Deus que purifica você? Sim ou não? Não. Está escrito o que aí, gente? Pelo amor de Deus, é o que é isso, gente? Aquele que tem essa esperança, purifica-se a si. É Deus que te purifica. Você tem que ter iniciativa. Pastor, Deus purifica, mas eu também tenho que ter iniciativa. Se você não se esforçar para se purificar, você não vai ser transformado em filho de Deus. Amém, senhor Adilson? Tem que haver uma participação sua, se livrar do pecado, procurar vencer o pecado. Pastor, eu não estou conseguindo resistir. Peça força a quem? A Deus. Peça força a Deus. Senhor, venha em meu socorro. Tem que haver pureza na vida, isso é importante. Livrar-se do pecado e das consequências do pecado. A vida agora precisa ser tratada. Você está tratando da sua vida, sim ou não? Sim, que seja assim mesmo, hein? Não adianta falar assim para mim, não. Trate da sua vida. A ótica do pecado, igreja, ela é real, e Deus, ele olha isso, ele quer que o pecado seja atacado. Repete aí: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, Deus é santo, nós temos que ser o quê? Nós temos que buscar a santidade. Não vamos alcançá-la nesta vida, mas temos a obrigação de buscar a santidade.
temos que buscar essa separação do mal, temos que buscar a separação da vida para Deus e separação do mal. Digam glória a Deus. Davi ele disse para o Senhor: olha, eu pequei contra ti, ó Pai. Davi falou na confissão do Salmo 51. Amém. Pequei contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos. Glória a Deus. Eu fiz o que era mal. Jesus disse em Mateus 7, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês, eu nunca conheci vocês. Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem a minha vontade. Vocês não fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Vocês estão me dizendo: eu profetizei no nome do Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz maravilhas, eu pratiquei milagres em teu nome. Mas Jesus vai dizer o quê? Nunca vos o quê? Nunca vos conheci. Vejam o quanto é necessário, igreja, andar com Deus, mas purificar-se. Se livrar daquilo que é mal, que está na sua vida, na sua conduta, nos seus pensamentos, o seu comportamento. Você é filho de Deus, lute contra esse mal e busque essa pureza de vida. E é isso que Jesus quer que a igreja se lembre na ceia. É essa dignidade que Paulo chama a atenção da igreja. Aqueles que participam da ceia, que sejam dignos, porque levam a sério a obra purificadora de Jesus na cruz do Calvário. Levem a sério isso, e vocês serão salvos. Vocês já estão salvos se levarem Jesus a sério. Mas se vocês brincarem com Cristo, Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Vocês são servos do pecado, vocês são filhos do diabo. Mas se vocês ouvirem, obedecerem à forma de doutrina que eu estou entregando, que Cristo vai morrer, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou no terceiro dia, que foi visto por Pedro, foi visto pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos, vocês serão salvos. E passem a viver de acordo com a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é que vocês sejam purificados em vossos corações. Amém? Vamos repetir o 3. Qualquer que nele tem esta esperança, ou seja, a esperança de ser filho, a esperança de ser transformado, tem que se purificar. É isso que o apóstolo João está falando aqui. Não adianta dizer: pastor, eu creio em Jesus, mas você tem se purificado, irmão? Você tem procurado tirar o mal da sua mente? Tirar o mal do seu coração? As suas ações malignas estão sendo repreendidas. Pastor, eu não vou praticar mais isso. Eu não quero mais isso para a minha vida, porque eu quero receber a minha salvação em Cristo Jesus. Eu quero me purificar, não por obra, mas faz parte do contexto da graça a nossa purificação. O apóstolo está falando isso ali, não é o pastor que está dizendo: pastor, então quer dizer que eu sou salvo pelas obras. Não, você é salvo pelas obras sim, mas as obras do Espírito. E as obras do Espírito são as obras de convencimento do pecado. Amém? Purifica-se a si mesmo, como também ele é o quê? Ele é puro. Glória a Deus. O que ele quer dizer aqui? Não vivam cometendo o quê? Pecado. Pastor, mas eu não posso pecar. Não pode, mas não viver pecando. Pecar, todo mundo vai pecar, mas não conscientemente. Conscientemente é o que? Aquilo que você deseja por prazer. Eu quero. Esse é o pecado consciente. Esse vira iniquidade, porque é uma prática que você tem de prazer para a sua vida. Mas ele está falando aqui que purifica-se,
Quem tem a esperança de ser filho de Deus, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aí no 4 ele diz, qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Qual o pecado, pastor? O pecado consciente, é isso que quer dizer ali. Não é o pecado inconsciente, não é aquele pecado que acontece. Não, é aquele pecado que você quer praticar, porque você tem prazer naquele tipo de comportamento. É contra esse pecado que Deus quer que vocês se levantem. Porque os pecados inconscientes, você vai chegar diante do Senhor, vai se arrepender, vai confessar. Agora, a iniquidade, você não tem como confessar, porque ela todo dia está na sua vida. Você vai ter que vencer a iniquidade. Você vai ter que vencer o vício. Amém? Então você vai ter que pedir força a Deus. Glória a Deus. São essas pessoas que vão participar da ceia. Os filhos de Deus, que estão lutando contra a iniquidade. Que estão lutando para não viver no pecado. São essas pessoas que vão participar da ceia. Fique de pé.